Vamos estar dando início ao culto, nessa noite, e vamos começar com uma palavra de oração. Queria chamar aqui a Mônica para que estivesse orando, agradecendo por mais essa oportunidade. Santo Deus, amado Pai, nós glorificamos, ó Pai, te exaltamos nesta noite, Senhor. Queremos, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, louvando e adorando a Ti. Fala conosco, ó Pai, continua falando conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos membros que estão aqui, Senhor. Muito obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para o Senhor fazer a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, se eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 37. Vamos fazer uma leitura alternada? Versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e estes eram muito numerosos sobre a face do vale, e estes estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Este farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei vento sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós terei pé, e porei fora o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e este se fez um rebuliço, e os ossos achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram dentro sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, seco, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem os quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei com ele de memória. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em Israel. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: Os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei fora o meu espírito, e vivereis, vós vereis na vossa terra. Sabereis que eu, Senhor, disse isto, e não me dizes. Amém. Só até aqui. Queria nesse momento, quando daqui é repouso, nós vamos cantar o hino número 454. Esse microfone tá feio. Boa noite, amada igreja do Senhor. Vamos começar a falar.
vivo, né, irmãos? Trouxe uma coisa para o pastor, né? Autorizou a trazer uma pequena reflexão para a amada igreja. E nós falamos no sábado com o tema Cuide mais de você. E seria breve, né? Logo nós teremos o arquivo de louvor. Mas ele fala assim: pense mais em você. Nós falamos, né, irmã Vera, no sábado ali, na nossa de oração, porque ele diz para nós nos alegrarmos com nós mesmos, estarmos sempre satisfeitos com nós mesmos. E para isso nós temos que cuidar de nós, que somos templo do Espírito Santo. E como faço isso? Como é necessário fazer isso? Através de oração, nós sabemos, através da busca. Então, isso aí é como nos ensinaram também, né, lá atrás, falando conosco. Porque temos problemas, né? Vivenciamos problemas. E acabamos de louvar, sim, Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esquecemos em certos momentos de consultar a Deus, falar com Deus. E sabemos que Ele é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso. E quem ama, cuida. Ou quem cuida, ama, cada um, né? Com amor. Mas sempre chega o quê? As dificuldades, murmurações, reclamações, preocupações, até não ter as insatisfações também. Isso é de nós, né? Nos fala também João 33, se puder colocar para nós. Vejamos aqui João 33 fala. Se eu conseguir ver a minha Bíblia. João 16:33. Amém. Aí diz que, temos escrito isso para que o mim tenhas que paz. No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra nos remete logo no início que eu falei, porque o mundo jaz, né? Dessa tribulação, dessas lutas, insatisfações, murmurações, mas o Senhor nos fala para termos o quê? Bom ânimo. Olha que maravilha. E aprendemos também lá em Mateus 11:30, vou dar uma pincelada rápida, né? Mas lá em Mateus 11:30, quando ele procura para nós, conseguindo essa palavra e o cuidado que devemos ter seguindo a palavra de Deus. Ó, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha que maravilha, né? Então, seguindo essas palavras, Jesus fala para nós, é para deixarmos menos peso, a justiça, porque achamos que decepcionamos as pessoas, mas nós também decepcionamos. É sempre assim, né? Também decepcionou, mas eu também posso decepcionar alguém. Então, nosso dia a dia tem que ser assim, ó, é nos humilharmos mesmo, chegarmos a Deus, deixando todo o peso, toda a injustiça, todas as nossas murmurações e insatisfações na mão do Senhor. Preocupações também. Né? Nós falamos no domingo sobre isso na lição da EBD, o Senhor me trouxe um pouco antes de escrever isso aqui, sobre a ansiedade, as preocupações nos fazem com isso, né? Mas Ele carrega o nosso fardo. E assim estou resumindo. Nós vamos dar um passeio agora em Gálatas 6, 2 e 3. Para ser mais rápido aqui. Porque Ele fala para nós nos autoavaliarmos. Gálatas 6, 2 e 3. Nós vamos estar lendo. Então, nos autoavaliarmos, examinarmos a nós mesmos, né? Lembramos da ceia do Senhor, quando o pastor nos fala para nós examinarmos dentro de nós, já é um cuidado, é um momento que a gente fala assim, antes do dia, né, da ceia do Senhor, já começar a nos mudarmos, a nos prepararmos, a aprendermos mais. Isso eu tiro por mim também. Porque o que acontece com o mundo? O mundo quer o quê? A beleza, a estética, sempre o melhor, sempre mais e mais, esquecendo que acaba fazendo o quê? Excesso de querer algo que traz o quê? A vaidade. E o Senhor não se alegra com isso, né? E é o que nós temos visto, tentações de todos os lados. E lá em Gálatas também fala, ó, levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí o que nos diz o 3? Porque se alguém cuidar
orações, porque os nossos deveres espiritualmente falando é o quê? Ajudar aquele que está caído, aquele que não tem visitado a casa do Senhor, aquele que não tem falado conosco, aquele que não vê às vezes tem motivo para estar na igreja. Quantas vezes, né, a gente vê isso, irmãos? É a motivação. Quando falamos de restauração, de estruturar mesmo a mente, a pessoa, nós falamos esses dias de santificação, é isso mesmo, essa transformação, essa renovação de vida. E nos apoiarmos mesmo uns aos outros. Vamos dar mais um passeio lá em 1 Coríntios 10. Estou só pincelando. A palavra vem depois. Na 1 Coríntios 10, 12, é um alerta também para nós. E aproveitando enquanto o nosso amado irmão, né, João, nos ajuda, quando fala de cuidar de nós mesmos, aproveitando esse tema, nós vemos que ele diz assim, tem uma frase que diz, não sou tudo o que quero ser ainda. Sim, ainda, porque tem tantas coisas que eu desejo ser, viver, sentir, conquistar e aprender. Mas hoje, olhando com calma para mim, eu percebo que sou exatamente aquilo que há alguns anos parecia tão distante. Quando eu me vejo, quando eu sinto, quando eu estou na presença do Senhor, eu vejo o quanto ainda preciso, o quanto eu já caminhei e quanto eu estou diferente daquela lá de trás. E é todos nós, né? Temos que examinar. Isso é chamado de examinar. Lá em 1 Coríntios 10, 12, nos fala que aquele, pois, que muito está em pé, olha para não caia. Gente, isso é tremendo. Né? Isso é tremendo, isso fala, isso dá até mais tempo, mais uma reflexão, né, pastor? Porque temos que ter esse cuidado todo o tempo. Todo o tempo o Senhor está nos alertando, o Senhor está falando conosco. E eu posso dizer também que sou agradecida a Deus por tudo que nós temos feito e aprendido. E algo que nós temos falado, sou imagem e semelhança do Senhor. Na verdade, a sua resposta, creio que cada um de nós aqui, a resposta de muitas orações que fizeram por mim e cada irmão. Eu sou reflexo de escolhas difíceis e tentativas, de recomeços, que meu desejo de mudança surgiram forças que eu desconhecia, nem sequer sabia ter. E isso me fez e já me faz ser gigante, porque a gente se cobra tanto, não é verdade? Pelo que ainda falta, esquecendo de agradecer pelo que já temos. Por que isso? Porque esquecemos que lá atrás, tudo o que queríamos é chegar até aqui, aonde estamos, amém? E se você chegou, agradeça ao Criador. Respire, sinta-se grato e feliz, porque mesmo sem ter tudo, você já é tanto para Deus. Amém? Obrigada pela oportunidade. Queria convidar o louvor nesse momento, para que nós tivéssemos a luz do Senhor do dia também.
nesse momento. E a palavra vai estar com o nosso seminarista Raul. Santo Deus e amado Pai, fala conosco nesta noite, usa o teu Filho, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Meus queridos, hoje eu gostaria de partilhar um salmo que vem muito ao meu coração e sempre me dá conforto e calor, né, em meio às dificuldades da vida, em meio às circunstâncias, em meio às nossas próprias limitações. Então, esses salmos aqui, ele é muito especial. Sempre quando eu leio, sou edificado, assim como os demais. Só que hoje, especialmente, para trazer a mensagem, veio, né, em minha mente. Salmo 103. São salmos que a gente vai meditar um pouco sobre a bondade, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Salmo 103. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 22. Diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em graça, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que nos temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e obedecem a palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, de todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém. Glória a Deus mais uma vez. Pai, eis aqui os nossos corações, eis aqui as nossas mentes. Senhor, faça o seu querer, faça a sua vontade em nosso meio. Nos guie em cada momento. Nos abençoe, Pai. Não segundo a nossa estrutura, a quem nós somos, mas segundo, Pai, a sua bondade, graça e amor para conosco. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando nós olhamos os Salmos, do verso 1 ao verso 5, nós olhamos o salmo de celebração. Nós vemos o salmista celebrando o privilégio de crer no Senhor. O privilégio que foi concedido de poder olhar para o alto, de poder olhar para si mesmo e saber que existe o Senhor que está além de si mesmo.
O Senhor é aquele que está além das nossas limitações, está além das nossas debilidades. O Senhor está além da nossa alma. O Senhor está além das nossas vontades. O Senhor está além das nossas qualidades, está além dos nossos defeitos. Isso é tão maravilhoso que quando nós olhamos o Salmo 103, parece que o salmista ele prega para si mesmo. Esse salmista, né, esse salmo, Davi, quando ele escreve essa carta, o principal ponto de atenção, de foco nessa mensagem é ele mesmo, é o seu próprio coração. Porque muitas vezes nossa alma fica muito inquieta, muitas vezes, devido às situações da vida, devido às questões do dia a dia, nós ficamos meio desbaratinados. Porém, o Senhor ele sempre está presente em cada momento da nossa situação. Porque muitas vezes nós idealizamos tantas coisas, o que mais idealizo, né, cara? O que mais fico pensando, idealizando as coisas, às vezes não sai do papel, mas eu não paro de pensar, E aí a minha esposa, ela pensa, ela me ajuda a poder desenvolver o que está na minha cabeça. E aí, o interessante é que em meio a tantas questões que vêm na nossa mente, o Senhor nos aponta uma questão crucial. A nossa alma precisa, antes de qualquer coisa, estar satisfeita em Deus. Isso aqui é uma atenção, bendiga minha alma no Senhor, é uma celebração e é trazer à memória o caminho, trazer à memória a vontade de Deus, trazer à memória a sua palavra, trazer à memória quem Deus é, trazer um alerta à nossa alma, bendiga minha alma no Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, que a minha atenção, que os meus olhos, que o meu coração estejam atentos ao que o Senhor deseja. Esteja atento à vontade dele. E a vontade dele aqui antes de qualquer coisa, é uma celebração da minha alma de poder crer. Às vezes nós associamos a nossa crença com aquilo que é palpável. Nós somos assim, é a nossa própria natureza. Só que nós somos chamados a ver de fé, pela fé. A fé é aceitar aquilo que nós aguardamos e próprias coisas que nós não vemos, como diz Hebreus. E aqui o Senhor, relacionamento com Deus é baseado na fé que Ele e somente Ele pode produzir nos seus santos. Então, se nós cremos nele pela fé, é porque é obra do Espírito Santo. E por causa disso, celebre. Quantas vezes nós estamos insatisfeitos com nós mesmos? Quantas vezes estamos satisfeitos com aquilo que está ao nosso redor, no nosso trabalho, com os nossos estudos? Isso é geral, muitas vezes nós estamos insatisfeitos com as questões dessas. Porém, antes de qualquer coisa, o problema é onde está o ponto da nossa satisfação. E o nosso ponto de prazer máximo é o Senhor. É o privilégio de crer. É o privilégio de poder compreender a vontade dEle e executar a vontade dEle. É poder entender que eu, Raul, estava em trevas, estava numa lamaçal de pecados, estava lá perdido, como um moribundo, sem destino, sem propósito. E o Senhor, por vontade única dEle, seu poderoso poder, diz assim: basta, e me chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E muitas das vezes essas verdades precisam ser trazidas na nossa mente diariamente. Martinho Lutero fala uma frase muito interessante. Ele fala assim: eu preciso ler a Bíblia todos os dias, porque eu esqueço o Evangelho todos os dias. Se não me engano, de outro pregador, acho que é Lloyd Moody, se não me engano, Moody, ele fala que não tem como eu armazenar graça para o futuro. Não tem como eu respirar ar por 6 meses. Então eu preciso buscar o Senhor de forma diária. Porque a nossa alma, o tempo todo, os desafios vêm, as circunstâncias vêm, os problemas vêm, tudo vem ao nosso redor. Tudo vem. Só que o Senhor nos chama a atenção ao nosso coração a focar nele e na sua vontade. A focar nele e no seu querer. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para desenvolver esse maravilhoso chamado de sermos chamados filhos de Deus.
Diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma, olha a ênfase que ele dá para si mesmo. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por outras versões, das suas bênçãos. Olha o que o Senhor já fez por nós e faz diariamente, que a gente perceba ou não. O Senhor está lá conosco cada dia, nos dando graça, nos fortalecendo, nos iluminando, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, nos fortalecendo diariamente. Então a atenção maior aqui é para a nossa própria alma, para que nós, a Igreja de Cristo, possa celebrar em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio aos dias bons, em meio aos dias maus. Bendiga minha alma sobre a bondade, sobre as misericórdias do Senhor. E aí os motivos, verso 3, por favor, José. Salmo 103, verso 3. O pastor ele faz algo interessante, que é falar com o povo e de alguma forma, quando eu leio, eu fico mais focado, de alguma forma. Eu gostaria que você não pudesse estar lendo também. Salmos 3, 103, verso 3. Vamos ler, igreja, por favor? Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que faça o convertente, só que a tua mocidade se renova como a da água. Meus irmãos, olha quantos benefícios que o Senhor faz para as nossas vidas. Só Ele faz, não sou eu que faço, não sou eu que proporciono isso para mim. É o que o Senhor faz por nós. Olha o primeiro verso 3: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, todos os seus pecados, transgressões, erros e falhas, todas. Não é que Ele perdoa a parte, tudo. Ele perdoa tudo. Sabe, a gente vê muito aquela passagem do servo mau, que, se não me engano, está em Mateus 12, que quando o rei vai fazer as suas contas, ele chega ao seu servo. E quando ele chega ao seu servo está devendo 10 mil talentos. Cada talento era 6 mil denários, ou seja, 6 mil dias de trabalho. Então, esse servo que devia ao rei 10 mil talentos, devia muita coisa. Porque se um talento era 6 mil dias de trabalho, imagina 10 mil talentos. É uma dívida totalmente incalculável. E este rei perdoa a dívida, porque este seu servo pede misericórdia e recebe misericórdia. Isso é maravilhoso. Porém, quando esse servo mau, que não era mau até aqui, mas seu coração já estava projetado, quando ele sai, encontra com o seu servo, que é servo do servo, ele cobra a dívida de 100 denários, de 100 dias de trabalho. E esse conservo pede a mesma misericórdia: me perdoa, pois pagar toda a dívida. E esse servo, depois de receber tamanha graça, tamanha bondade, tamanha misericórdia, tamanho perdão, não consegue perdoar. E não perdoa o seu conservo de 100 denários. Meus amados, foi o povo do rei. E o rei vai lá, chama esse servo mau e diz: servo mau, servo mau, eu te perdoei uma dívida imensa, e você me perdoou a serva do seu conservo. Então pegaram os soldados, levaram ele para a prisão até que parasse a última dívida. Meus irmãos, se em vida, se ele trabalhando, dando sua família como escravos, não ia ter essa dívida paga, mas já preso. Ele foi condenado. Isso fica muito claro. Mas eu quero chamar a atenção é que o rei perdoa essa dívida. Esse rei é o Senhor que nos perdoa. Essa dívida imensa desse servo mau é a dívida que o ser humano tem para com Deus. Uma dívida imensa, incalculável. Contudo, o rei perdoa as nossas dívidas e nos chama e nos dá exemplo para que possamos perdoar o nosso próximo, nosso irmão. Então, meus amados, quando nós olhamos essa questão, o salmista ele fala que ele perdoa as suas dívidas, ele perdoa as nossas dívidas.
muitas vezes são implacáveis com a gente. Podemos acertar todas, mas se erramos uma, estamos condenados, perdemos a chance. Não é? Mas com o Senhor não é assim. Com o Senhor não é assim. O Senhor nos chama a fazermos a diferença porque Ele faz a diferença para conosco. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer, para nos capacitar a fazer aquilo que Ele quer. Ele nos chama para isso. Por isso que Ele diz, Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Meus amados, isso aqui, enfermidade não é física apenas, é da alma. Porque o pecado adoece. O pecado, ele empobrece o homem. Meu pai, ele fala uma frase muito interessante, que a nossa alma é grande demais. Porque precisa de ser satisfeita de um Deus que é grande. E quando o pecado é cometido, diminui nossa alma, nos satisfazemos com pouco e, consequentemente, escolhemos o fruto do pecado. Nós vemos vários exemplos. Davi é um bom exemplo disso, na qual ele arquitetou tudo que foi necessário matar o seu servo e poder ficar com sua mulher. Então nós vemos a consequência do pecado, mas Davi, diferente de Saul, quando é confrontado, dá desculpas. Ele diz que pecou. Nós vemos o Salmo 27, que fala nitidamente sobre isso. Sabe? Com uma confissão de Davi diante do grande perdão do Senhor. E aí ele é renovado. E o Senhor faz isso para as nossas vidas. Verso 4: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Irmãos, o que o mundo falta, o que o mundo não pode. O mundo falta bondade, graça e misericórdia uns para com os outros, porque ele não pode oferecer de si mesmo. Nós somos aqueles a oferecer isso porque recebemos do Senhor, recebemos dele. E como nós recebemos dele de forma tão graciosa todos os seus benefícios, somos chamados também a levar adiante. Mas antes de qualquer coisa, antes do ídolo, é ser contemplado com esta bondade, com esta graça. É refletir, é trazer a memória que nos dá esperança. De que em meio às dificuldades, o Senhor está lá conosco. O Senhor fez e faz maravilhas em nossas vidas, nos tornando novas criaturas. Verso 5: é Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. A águia aqui traz um exemplo muito claro de vitalidade, de resistência, de força. Porque por mais que o tempo passe, e por mais que o nosso corpo venha se desgastando com o passar da vida, com o passar do tempo, que é implacável, a nossa alegria no Senhor está inabalável. Amém. Inabalável. Porque não importa se tudo aquilo que nós idealizamos aconteceu. Até porque nós não somos melhores planejadores. Melhor planejador é o Senhor, que faz a sua vontade para a nossa vida. O que nós temos que parar e perceber é contemplar todo o cuidado dele para conosco. Porque o Senhor é bom para conosco hoje e agora. O Senhor não é bom amanhã. O Senhor não foi bom ontem. O Senhor é bom hoje. Hoje. Ele é bom. Porque Ele é eterno. Porque os seus atributos, suas bênçãos são imutáveis. Porque Ele é eterno. E isso tem que trazer atenção à nossa alma. A nossa alma, que é difícil de entender. Olha o verso 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor é quem nos justifica. Nós não dependemos de fazer a nossa própria justiça. Nós não precisamos mostrar que fomos invalidados, ou que fomos injustiçados, ou que fomos cancelados. Não precisamos justificar para ninguém. Nós não podemos colocar, é claro que é muito importante zelar pelo bom testemunho, desde que o testemunho não seja o foco das nossas atenções. Não, eu preciso fazer isto para que as pessoas entendam que eu sou cristão, que eu sou crente. Precisamos conhecer o Senhor, conhecer de fluir.
Porque é o Senhor que nos justifica, em cada aspecto. É o Senhor que traz a vontade dele em nossas vidas. É o Senhor que é perfeito em todas as coisas, porque muitas das vezes nós, como limitados, como quem faz justiça com as nossas próprias mãos. Nós, como pessoas limitadas e falhas, vamos querer sempre nos justificar o tempo todo. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E quando nós conhecemos Ele, buscamos viver na sua dependência, Ele vai nos guardar. Mas estou falando, eu sei, você. Não, o Senhor nos justifica. Porque às vezes isso acontece. Né? Às vezes borbolino aqui, borbolino cá, e o nosso coração ficou preocupado, ai meu Deus do céu, estou falando de mim. O Senhor nos justifica. De cada momento. Tem uma frase do Martin Lloyd Jones que diz assim, que ele fala assim, quando falarem mal de você, não se preocupe, você é pior do que eles falam. Isso é muito engraçado, porque traz uma paz. Porque, vocês estão falando mal de você, não se preocupe, porque você é pior do que eles falam. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Senhor, Ele conhece quem você é. Ele sabe, o Senhor sabe a nossa pior versão, que nós nem conhecemos. E mesmo assim precisa nos amar, precisa nos alcançar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés e deu seus feitos aos filhos de Israel. Nós vemos aí o exemplo de Moisés. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em ira-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Sabe, isso tem que nos constranger. O Senhor é compassivo e bondoso. Se Ele é assim, Ele nos oferece. Ele nos chama a também imitá-lo. Ele é tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, se nós cometemos algum erro e falha, o Senhor não vai cada vez mais nos afrontar a fim de nos condenar. Mas todo o confronto do Senhor é para arrependimento. É para alinhar o nosso coração com a vontade dele. É para disciplinar a nossa alma e saber que nele nós estamos plenamente satisfeitos. Ele nos chama para isso, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha o verso 10. Não nos trate segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O Senhor, Ele não dá aquilo que de fato merecemos. Muitas vezes a nossa sociedade, incluindo o ambiente de trabalho, é formada pela meritocracia. Se você vai dar o seu melhor, você desenvolve, se tudo que você faz, você vai crescendo e galgando. Só que muitas vezes nós esquecemos e achamos que somos representados por isso. Porque a nossa alma é um atordoada. E se a gente não prestar atenção e não tiver os pés da cruz, nós vamos ser definidos por aquilo que nós fazemos. Por quê? Para quem ainda trabalha ou quem ainda já trabalhou, a maior parte do tempo você passa no trabalho. 8, 9 horas. Alguns. Até mais. O pastor também se fala, ele trabalha na igreja e trabalha fora. Loucura. Então assim, e aí dentro do ambiente corporal ali da empresa, aquilo é meritocracia. Você vai se desenvolver, você vai se capacitar, vai galgando posições melhores, salários melhores. Só que você não tomar cuidado, porque você passa mais tempo ali, aquilo ali pode acabar te influenciando a viver sua vida como um todo daquela maneira. E o Senhor é aquele que não nos dá segundo aquilo que merecemos. Porque se o Senhor nos desse aquilo que de fato merecemos, nós não estaremos aqui. Porque, como eu tinha falado lá, meritocracia. Então assim, você desenvolve. Mas se você não desenvolver, se você não fazer aquilo que te proporcionar, outro vai fazer. Outro vai. Implacavelmente. Isso é sua história.
passado tempo. Nossa, dediquei 15 anos da minha vida, 20 anos da minha vida naquela empresa. Algo que aconteceu, vai ter que botar justiça, às vezes não, mas a forma que acontece, a sua saída, você nunca imaginou aquilo. Acontece. E aí aquilo te choca de uma tal maneira, aquilo te faz um mal danado. Por quê? Porque sem perceber, aquilo ali começou a guiar o seu coração. Só que o Senhor não nos chamou para isso. Vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos dar o nosso melhor, mas o nosso coração não pode estar nas coisas, mas naquele que provê todas as coisas. E aqui diz o verso 10, ele não nos traz segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quem é perfeito? Ninguém. E mesmo assim estamos aqui vivos, respirando a bondade de Deus. Porque se fosse por meritocracia o nosso relacionamento com Deus, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Verso 11. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Temer não é ter medo. Temer é reconhecer o Senhor em nossos caminhos. É antes de uma escolha, uma decisão, é um sonho, é um desejo. Considere o Senhor. Senhor, faça parte disso. Senhor, me guie. Senhor, me oriente. Isso é temor. E Ele vai fazer a sua vontade em cada momento. Porque Ele é assim. E ninguém pode mudar o Senhor. Não vai ser eu que vai influenciar o Senhor. Paul Washer fala uma frase maravilhosa. Estou lembrando essas cartas agora na cabeça. Dê incontáveis motivos para o Senhor não me amar, mas nenhum deles tem sido forte o suficiente. Tenho dado incontáveis motivos para o Senhor não me amar, mesmo assim, não tem sido o suficiente. Porque Ele nos ama. É quem Ele é. É quem Ele é. E nós somos chamados, influenciados a ser parecidos com Ele. Não por medo, mas por temor. Não com receio, mas com alegria e com prazer, porque é uma celebração. A trazer a nossa alma a refletir em quem Deus é e nas suas bênçãos. Mais aqui, ó, mais atributos. Verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Quando o Senhor está no negócio, quando o Senhor, quando nós dedicamos tempo a Ele, não importa o quanto tempo, quantas horas, mas quando temos o nosso melhor e buscamos Ele no nosso dia a dia, mais de Deus somos preenchidos, porque a nossa alma é carente. E quanto mais dessa percepção da graça, da bondade, do amor, menos o pecado, menos a prática do pecado se desenvolve em nossas vidas. Menos. Um pouco menos do egoísmo, um pouco menos do ego, um pouco menos da minha vontade de ser feito, do meu triunfalismo. De pouquinho em pouquinho isso vai nos aperfeiçoando. Quanto mais aprendemos sobre Ele, Ele nos capacita, por meio do Seu Espírito Santo, a nos orientar e ser cada vez mais parecidos com Ele. E quanto mais de Deus, menos do velho homem, menos da velha criatura. E aí, verso 13: como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos fracos. O que nós precisamos entender é apresentar ao Senhor as nossas vulnerabilidades. Não existe um super-herói, existe um super-Deus. Agora, super-heróis, super-humanos, não existe. Na verdade, grandes homens de Deus conheceram e reconhecer a sua pequenez. Nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações. Senhor, faça a sua vontade, faça o seu querido. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para isso. Porque Ele é um Pai que se compadece dos seus filhos. Imagina que os pais, eu ainda não tenho esse privilégio.
Mas tenho certeza que quando a criança merece, sabe, tomar aquele tapa, às vezes dá, mas depois pensa 2 vezes, esse aqui também eu vou dar uma segurada. Não vou aplacar a minha ira totalmente. Já dei uma aqui para ficar esperto, mas a segunda, deixa passar. Imagina o Senhor vai com a gente. É imenso a sua bondade. Não é? É imenso. A sua graça, a sua bondade para com as nossas vidas. Porque nós merecemos uma sua bondade. Quantas vezes o Senhor Ele segura a sua ira, nos orienta, chama, nos dá um alerta, mas não nos consome. Isso é maravilhoso. E a nossa alma precisa se atentar diariamente a isso. E aí, verso 14 nos aponta ao verso 15 e 16. Verso 14, né? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Vamos ler o verso 15? Quanto ao homem, que seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e seu lugar não será mais conhecido. Perfeito. Meus amados, esse aí é quem nós somos. Todo ser humano está ali, ó. Só como a relva do campo, como a planta, a flor do campo. Floresce, mas soprando o vento desaparece. Ele não mostra onde os seus rastros. De tão frágil que é. Isso aqui é quem nós somos. É quem cada um de nós é. Mas soprando o vento dela, desaparece e não conhecerá dali diante o seu lugar. Tem alguns outros textos no Salmo 54, verso que eu não lembro direito, mas fala que nós somos como uma neblina que logo desaparece. Lembra? Agora está mais difícil, mas que é quando muito cedo vai de trabalho, você vê aquela neblina, não consegue às vezes nem chegar o pau na sua mão. Mas quando você menos percebe, acabou, sumiu. É quem nós somos. É quem nós somos, e muitas vezes nós não reconhecemos a nossa limitação, as nossas debilidades, e vivemos a eternidade no lugar errado. Achamos que somos infinitos e vivemos com vão essa colina. E muitas vezes nós não consideramos o Senhor. E o Senhor nos chama a compreender a nossa brevidade. Quanto mais conhecemos Ele, mais nos conhecemos também. Mais nos conhecemos também. Verso 17. Diante dessa realidade de quem nós somos, olha que refrigério. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O Senhor é eterno. Ele não é que nem a gente, limitado, falho, breve, mas Ele é eterno. E quando o nosso coração, nossa mente, a nossa vida está nele, estaremos com Ele para sempre. Não precisamos temer o mundo e temer as nossas limitações. Verso 18. Para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos, os cumprem. Toda ideia tem uma consequência. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós amamos a Ele, quando nós buscamos Ele, o nosso prazer, a nossa satisfação, quando nós lemos a Sua palavra, passamos tempo em oração, dá frutos. Dá frutos. E esses frutos se realizam quando nós obedecemos a Sua palavra e vivemos de acordo com ela. Verso 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor, seus anjos, valorosos em poder, que executam suas ordens e obedecem a palavra. Os anjos, eles são chamados a fazer a vontade dele. Só que o Senhor não morreu por anjos, morreu por nós, por mim, por você, por cada um. E essa morte que o Senhor nos concedeu é para que a gente pudesse ter a oportunidade, o privilégio de fazer a sua vontade.
não com peso, não com medo, mas com temor e amor. Verso 21. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. E o verso 22. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma, Senhor. Ou seja, ele começa com bendiga minha alma e termina com bendiga minha alma. É para saber, entender e compreender que a nossa alma precisa diariamente trazer a memória dos da esperança. A nossa alma precisa continuamente ver que o Senhor é bom e obter nele prazer. Entender que hoje o Senhor é bom para conosco e saber que o Senhor tem um plano maior do que cada um de nós possa realizar e imaginar, para poder nos alinhar ao do Senhor. A vontade do Senhor é que nós vamos ser cada vez mais parecidos com Ele. E tudo o que acontece coopera com o nosso bem. Para que possamos diariamente ser mais parecidos com Ele, obter mais prazer nele, satisfação nele. Por isso, meus irmãos, queríamos sempre trazer a nossa memória diariamente quanto o Senhor é bom. Porque é algo que nós podemos provar diariamente. Amém, meus irmãos? Santo Deus e amado Pai, obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a viver, meu Deus, fazer a tua vontade. Tem misericórdia, Senhor. Renova as nossas forças nesta noite. Livra-nos do mal. Ó Deus, obrigado pela tua paz, pela tua presença. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar com o último canto. Irmãos, agora para finalizar, nós vamos estar cantando louvor dos purificadores. E tem uma parte que fala rio que transforma. Que nós possamos estar mergulhando nesse rio que transforma, possamos estar mergulhando nesse amor que restaura e nos transforma. Amém? Sim, você pode estar se colocando de pé, estar adorando o nome de Jesus. O Senhor
Santo Deus e amado Pai, despede-nos em paz para os nossos lares e dá-nos o restante de semana em Tua presença. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, a amizade com o Espírito Santo, as misericórdias do Senhor, seja sobre toda a igreja do Senhor, toda a igreja diga amém.